Câmara Cascudo foi um dos maiores folcloristas do Brasil. Dedicou a vida inteira para estudar sobre o povo. Atualmente, um instituto mantido pela própria família resgata o seu trabalho. Conheça agora a neta, Daliana Cascudo. O Tela Rural volta 60 anos no tempo por meio de uma visita especial a um casarão que faz parte da história da cidade de Natal. O lugar que já foi a residência de Luiz da Câmara Cascudo é hoje o instituto que leva o seu nome. E para conhecer essa história tão rica, vamos conversar com uma personagem que foi testemunha dos dias de Câmara Cascudo. Meu nome é Daliana Cascudo, eu sou presidente atual do Instituto Ludovicus Câmara Cascudo, que foi criado como instituição privada para homenagear e para preservar também o acervo e a vida intelectual, o patrimônio intelectual de Câmara Cascudo. E funciona aqui na casa onde ele morou por quase 40 anos. A minha experiência é bem interessante porque minha mãe se casou e ficou morando aqui nessa casa. Então, na verdade, nós netos, filhos dela, eu, meu irmão Nilton e minha irmã Camila, nós morávamos aqui, Cauê. Então, era a nossa casa. Legal. Então, não era um avô que a gente visse ocasionalmente numa visita. Era um avô que a gente convivia. Então, eu chegando aqui, eu me sinto realmente em casa. Então, a casa era habitada por quem você puder imaginar. Se dizia muito que quem vinha a Natal tinha que visitar 2 monumentos na cidade. Um era o Forte do Reis Magos e o outro era a Câmara Cascudo. Uma coisa muito interessante, uma lembrança que eu guardo de vovô é quando um dia que ele recebeu uma das comendas mais importantes, que era um mérito educativo. Ele recebeu inclusive do ministro da Educação da época, não me recordo quem era, veio deixar para ele aqui nessa casa. E aí houve toda aquela enturragem, né? Houve toda a entrega da comenda. E depois que todos saíram, ele ficou sozinho com vovó. Eu estava presente, morava aqui nessa casa. Ele se vira para ela e diz assim: Dália, será que eu mereço isso tudo? Quer dizer, aquilo me tocou muito, porque uma pessoa que fez tanto, que fazia tanto por merecer, né, pelo país, se perguntar se merecia essa homenagem. Então essa humildade, esse pé no chão, como a gente diz hoje dele, foi uma coisa que sempre me encantou muito. Depois que vovô faleceu em 86, minha avó continuou morando aqui na casa, né? Ela não quis sair. Inclusive, essa casa, é interessante ressaltar, era da família dela, era dos pais dela. O pai, Teotônio Freire, foi quem adquiriu essa casa em 1910. E vovô comprou a casa depois da sogra e dos herdeiros, em 47, ficou morando aqui. Então, ela é interessante, faleceu 11 anos depois dele, em 97. E depois disso a casa ficou meio aberta para visitação, mas a gente viu a necessidade de criar uma instituição que tomasse conta desse acervo todo, né, e que gerenciasse exatamente tudo isso. E a casa também estava fisicamente muito danificada, com infestação de cupim gigante. Então meus pais, Ana Maria e Camilo, meu pai era engenheiro civil inclusive, com recursos próprios, com extrema dificuldade, restauraram a casa do final de 2005 ao final de 2009, criamos o Instituto Câmara Cascudo como instituição privada, realmente que ela é, e a casa foi aberta em janeiro de 2010. E desde essa época a casa está aberta à visitação, né? E tem 2 focos, um foco de visitação para alunos, para turistas, para qualquer pessoa interessada. A casa está do jeito que ele deixou, a gente quer que as pessoas vejam os espaços da forma como ele habitou. Toda a biblioteca particular dele está aqui, né? Então a biblioteca física, os livros, etc. E toda a base de pesquisa, toda a correspondência dele, são 27 mil cartas, já estão todas digitalizadas e são base de pesquisa também para inúmeras pesquisas de área de história, de letras, de antropologia. Então a gente funciona nessas 2 vertentes. A gente
firmou em 2010, né? Foi o nosso primeiro acordo. A gente firmou um acordo de cooperação técnico-científica com a UFRN. A gente já tinha uma parceria informal, uma vez que a UFRN, através de sua editora, edita a obra de Câmara Cascudo a nível local, né? Livros cuja temática seja o Rio Grande do Norte, História da Cidade de Natal, Vida Breve de Alta de Souza. Nesse acordo, a gente colabora com a UFRN como base de pesquisa, como eu já citei, não apenas em relação à biblioteca física, mas em relação também a toda a correspondência, né, de Câmara Cascudo, que está aqui disponível para consulta. Então, a gente tem hoje diversas bases de pesquisa coordenadas por professores da UFRN. Então, o acervo de Câmara Cascudo termina se multiplicando, né? Andando, e aí isso é muito interessante. E dentre essas cartas, você consegue destacar algumas pessoas importantes com que ele se comunicou durante a vida? Olha, é difícil dizer com quem ele não conversou, né? Uhum. Então, a correspondência dele com Mário de Andrade, que já foi inclusive publicada em livro, né? Pela Global Editora. A de Monteiro Lobato é uma correspondência interessantíssima também, muito amorosa. Carlos Drummond de Andrade também, Gilberto Freire, Jorge Amado e inúmeros pesquisadores também de fora do Brasil, né?